Queridos, essa noite nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo às Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde nós vamos meditar sobre o seguinte tema: resgatados para uma vida em vitória. Eu quero já lhe tranquilizar que eu não descambei para pregações nem de prosperidade, nem de determinismo e nem de nada assim, apesar do tema da nossa mensagem. Já tinha gente preocupada ali. Porque nós vamos compreender, meus irmãos, que tipo de vitória, para qual vitória que a palavra de Deus nos resgatou. E antes de nós irmos para esse versículo, que será o nosso versículo de exposição principal, eu quero compartilhar com vocês uma condição indispensável para que nós compreendamos a ideia da mensagem de hoje. Uma condição indispensável para compreender a ideia da mensagem de hoje é a seguinte: crer na realidade de não sermos a mesma pessoa após conhecermos o Senhor. Eu vou repetir. A condição indispensável, irmãos, para você compreender a mensagem de hoje é a seguinte: crer na realidade de não sermos a mesma pessoa após conhecermos o Senhor, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Quero convidar a igreja a nós lermos juntos. Esse versículo está projetado ali. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, meus irmãos, no momento em que você se encontra com o Senhor, e eu quero enfatizar que não é no momento que você vira crente, não é no momento que você começa a frequentar uma igreja, mas no momento em que você conhece o Senhor, que você passa da morte para a vida, que você se arrependeu dos seus pecados e confiou uma fé salvadora no sacrifício de Cristo. Esta realidade de 2 Coríntios 5,17 é a sua realidade. Você é uma nova criação. Você agora é, de certa forma, um rompimento no fluxo de tempo e espaço. Porque você já deveria estar na glória, mas você ainda está aqui. Porque você já faz parte da criação que está preparada na eternidade. Mas você continua morando lá no seu bairro, você continua indo para o trabalho, você continua fazendo o que você fazia na sua vida normal antes. Por quê? Porque nós já somos nova criação, mas estamos aqui para a glória de Deus vivendo a nossa vida. Então, diante disso, meus irmãos, que vida é essa que nós fomos convidados? Por isso o tema da nossa mensagem: resgatados para uma vida em vitória. Agora sim, vamos ler o texto de Gálatas 2:20. Vira aí as páginas da sua Bíblia um pouquinho, depois de 2 Coríntios, e vamos ler Gálatas 2:20. É um versículo só. Quero pedir a sua ajuda para que leiamos juntos. Abrimos, amém? Quem não abriu, diga EBD. Ok? Não? Então vamos juntos. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu decorei esse versículo, meus irmãos, no comecinho da minha adolescência, porque esse versículo foi a divisa, não é isso? Do primeiro primeiro congresso que eu fui de adolescentes batistas cariocas. Era literalmente milhares de adolescentes no auditório de uma escola, um centro de educação, Sara Kubitschek, se não me engano, no Rio de Janeiro, no Campo Grande. E era gente, mas muita gente. E eu me lembro, inclusive, do pregador, como algumas coisas você guarda, e outras eu não lembro nem o que eu comi ontem. O pregador e a esposa do pregador estava lá, o pastor Carlos Novaes, e Gálatas 2:20 foi a divisa do congresso. Tanto que eu tenho dificuldade de lembrar na versão que nós acabamos de ler, porque eu decorei naquela versão, eu era adolescente, 15, 18 anos atrás, mais ou menos. Então,
o texto fala, meus irmãos, de uma realidade que nós experimentamos na nossa vida agora que estamos em Cristo Jesus, que fomos resgatados em Cristo Jesus. E eu quero passear, meus irmãos, nesse texto com vocês, como eu gosto de falar, destrinchando o texto, dividindo o texto e vendo, meus irmãos, que em um único versículo, Paulo diz verdades tão preciosas para nós, que eu e você precisamos na nossa vida, no nosso dia a dia. A primeira verdade, meus irmãos, de Gálatas 2:20, que Paulo diz é a seguinte: a certeza da vitória vem quando morremos para ganhar a vida. A primeira frase de Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Ou seja, quem é crucificado já morreu. E quem morreu, as coisas da vida que ele deixou para trás já não importam mais, já não lhe atraem mais, já não tem o mesmo efeito de que teria quando ele estava vivo. Você quer ver uma comparação que não é tanto a morte, mas que nos dá a ideia do que Paulo quer dizer aqui? Pois bem, quantas vezes você já ouviu pessoas que foram diagnosticados com uma doença séria, com uma doença que poderia ser final, fatal para ele ou para ela, e essa pessoa testemunhou que a vida dele ou dela mudou radicalmente. As coisas que ele tinha interesse antes já não tinha mais. As coisas que ele valorizava, às vezes coisas fúteis, já não tinha mais valor, porque agora esta pessoa estava em face com algo que poderia ser os últimos momentos da sua vida, que poderia ser a doença que o levaria para a sepultura. Às vezes até inimizades que a pessoa tinha já perderam o seu valor. Pessoas que eles estavam magoadas de longa data, já não sabe nem mais por que estava brigando. Porque algo muito sério entrou no cenário. Entrou um detalhe que modificou a forma de ver o mundo, a enfermidade. Agora, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, você está saudável. Mas eu e você temos um fator na nossa vida muito mais relevante do que uma doença, que deveria, para mim e para você, dar essa mesma visão do mundo material, das nossas posses, dos nossos supostos sonhos, de tudo aquilo que o mundo valoriza, que nós valorizamos como seres humanos, mas em face de uma vida que já não é mais vivida, porque ela já está morta, não deveria ter tal valor. O que eu quero dizer, meus irmãos, que no momento em que eu me encontro com Cristo, e como Paulo diz, estou morto porque fui crucificado com Ele, essas coisas já não mais têm tanta importância para mim. Por isso, eu começo a viver uma certeza de vitória, quando na verdade eu já morri para o mundo, porque eu ganhei a verdadeira vida. Meus irmãos, eu sempre me surpreendo como existe muito cristão que vive tão apegado a este mundo, que se fosse possível, se o arrebatamento acontecesse, ele diria: daqui a pouco eu vou, deixa eu terminar esse ou aquele projeto, daqui a pouco eu vou, deixa eu casar primeiro, daqui a pouco eu vou, deixa eu ver meu filho nascer primeiro. Está tão apegado às coisas desta vida, deste mundo, que não consegue sequer falar o Maranata com a vontade, com o sentimento, com o significado que uma palavra que significa ora, vem Senhor Jesus, merece. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que uma vez que eu já morri, esse mundo perdeu a graça. As coisas desta vida perderam a cor, se desbotaram, perderam um valor, perderam a atração. É por isso, meus irmãos, que você olha para a vida do apóstolo Paulo e você vê um homem desprendido, um homem que deixou para trás uma carreira de fariseu, na qual ele era socialmente admirado, onde ele era financeiramente bem posicionado, onde ele era temido, e em Filipenses ele vai dizer que ele considerou tudo isso como perda. Ele vai dizer inclusive como esterco, como coisa sem valor para ganhar a Cristo. Ou seja, meus irmãos, a vida com Cristo e aquilo que ela prometia agora e especialmente no futuro
enchia o coração de Paulo de tal maneira que em Gálatas 2:20 ele se identifica com Cristo na morte e na morte de cruz. Eu fico vendo, meus irmãos, se um descrente na época da carta aos Gálatas lesse esse texto, ele diria: esses cristãos são malucos. Será que eles não sabem que quem morre na cruz é uma pessoa humilhada, é uma pessoa envergonhada, é uma pessoa marcada socialmente? Será que ele não entende que se alguém fosse colocado na cruz e fosse dado a essa pessoa a possibilidade de não ser executado, apenas sofrer e depois descer da cruz, ele viveria marcado toda a sua vida? Porque ninguém, meus irmãos, ia para a cruz inocente. Bem, a não ser Jesus. Ninguém ia para a cruz porque era bom ladrão. Não tem essa ideia de que do lado de Jesus estava o mau ladrão, do outro lado estava o bom ladrão? Que bom, os dois eram maus. A grande diferença é que este deu as costas à misericórdia de Deus e este abriu seu coração à misericórdia de Deus. Única diferença. Mas não tem bom ladrão na cruz, não. Na verdade, meus irmãos, nunca existiu ninguém bom. A única pessoa boa que jamais existiu estava na cruz do meio e deu a si mesmo voluntariamente. E assim, meus irmãos, quando nós nos identificamos com Ele na sua morte, não pode ser, meus irmãos, um discurso teológico. Não pode ser um gesto do batismo, não é isso? A gente fala, o batismo, a gente é descido às águas porque simboliza que nós morremos com Cristo e ressuscitamos para a nova vida. Joia, glória a Deus. Mas e na minha vida? E no meu dia a dia? Será que essa morte tem verdadeiramente sido vivida? Será que ela verdadeiramente tem sido exemplificada no meu viver? As pessoas podem perceber um desprendimento deste mundo nos meus conceitos, nos meus projetos, nos meus alvos, nos meus sonhos que na verdade são dados por Deus? Ou eu sou uma pessoa que, apesar de identificar-me como cristão, continuo sendo muito materialista, muito apegado às coisas, muito apegado até mesmo a pessoas, muito mais todas essas coisas do que ao próprio Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com vitória? Tem a ver, queridos, porque a vitória que nós queremos essa noite falar não é vitória porque você vai ter uma vida cor-de-rosa. Não é vitória porque você nunca vai ter uma doença na sua vida. Não é vitória porque tudo vai bem, todas as portas vão se abrir automaticamente para você. Não, porque a Bíblia nunca prometeu isso. Mas a vitória exemplificada, por exemplo, na vida do próprio apóstolo Paulo, que apesar de viver uma vida debaixo de grande tribulação, de grande problema, de perseguição, escreveu para mim e para você em Romanos capítulo 8, somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Ou seja, meus irmãos, quando eu morro em Cristo para viver e ganhar a vida dele em mim, a minha perspectiva da vida muda tanto, que mesmo quando, aos olhos do mundo, eu seja um perdedor, aos olhos de Deus, eu estou vivendo como um vencedor. Isso, meus irmãos, é uma contracultura. O que você está ouvindo é contra tudo aquilo que você ouve na sociedade. É tudo aquilo que é vendido para você como receita de sucesso. Eu me lembro, meus irmãos, do testemunho de um missionário que durante longos anos o seu pai não conseguia compreender por que ele havia terminado uma faculdade, tinha feito um mestrado, para na sequência da sua carreira, que aos olhos do seu pai seria promissora, ele alistar-se numa organização missionária, numa organização que envia missionários, para trabalhar com um povo obscuro, no interior da África, do qual ninguém nunca tinha ouvido falar, e para nunca ter o seu nome reconhecido, para nunca se tornar uma pessoa importante. E ainda passariam 8 anos em que esse missionário estava no campo, até que seu pai um dia compreendesse por que se converteu. O porquê que seu filho deu as costas para a receita de vitória, de sucesso aos olhos do mundo, para vivendo a vida depois da morte de Cristo em si mesmo,
que o Senhor tinha para ele. Querido, se você viver a vida de Cristo, você, tendo morrido, com certeza terá a certeza da vitória também. A certeza da vitória não apenas na sua vida como um todo, mas em cada detalhe, nos relacionamentos, nos projetos, naquilo que você almeja fazer para o Senhor. O texto continua, ele diz: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Segundo lugar, a certeza da vitória vem quando abrimos mão da direção da nossa nova vida. O grande problema, irmãos, muitas vezes na vida de alguns crentes, é que você pergunta para ele: você já entregou sua vida ao Senhor Jesus como seu Salvador? Aí a pessoa diz sim. Aí vai a segunda pergunta: você já entregou sua vida a Jesus como seu Senhor? E muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Eu ouvi o Evangelho, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, e estava tudo no mesmo pacote. Eu não estou dizendo que você tem que ter duas decisões, vamos fazer isso duas vezes. Mas perceba, querido, Paulo diz no texto que eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Ora, Cristo tem sido um bom técnico de informática? Cristo tem sido um bom enfermeiro? Cristo tem sido um bom professor? Cristo tem sido um bom comerciante? Cristo tem sido um bom militar? Cristo tem sido um bom universitário? Cristo tem sido um bom funcionário público? Você já entendeu onde eu quero chegar? Se Cristo vive, queridos, a vida que eu deveria viver, mas eu já morri, e agora Ele vive em mim, será que Ele tem sido glorificado nas diversas facetas da minha vida? Ele tem sido glorificado em mim como pai, como esposo, como filho. Ele tem sido glorificado em mim como profissional, como obreiro, como pastor, como irmão em Cristo. As minhas decisões têm sido as decisões do Joversi ou têm sido as decisões de Jesus? Porque nós fomos chamados, queridos, para morrer. E esse morrer não é simbólico, porque simplesmente eu estava morto nos meus pecados e agora eu estou vivo em Cristo. Mas morrer para a minha vontade, morrer para os meus desejos, morrer para aquilo que eu acho que é o que eu tenho que fazer. E querido, eu sei que é difícil, porque amanhã você vai encontrar aquela pessoa que você gostaria de esganar só um pouquinho, que lhe enerva, que lhe estressa. E você vai estar diante do desafio de viver Cristo para aquela pessoa. Billy Graham tem uma frase que eu não lembro exatamente os detalhes dela, mas ela diz mais ou menos assim, mas eu quero dar crédito que é dele, não minha. Que nós somos, meus irmãos, o Cristo que este mundo vai conhecer. Ele não quis dizer que eu sou Cristo, mas em viver Cristo, na sociedade que nós estamos hoje, nós somos o Cristo que o padeiro vai conhecer, o açougueiro, o carteiro, o meu funcionário, o meu patrão, o meu chefe, o meu subordinado. E quantas pessoas, meus irmãos, têm dado as costas para o Evangelho por causa do testemunho da própria igreja? Deixa eu dar um exemplo. Vamos falar novamente sobre essa celeuma por causa da PL 122. Muita gente tem confundido, irmãos, combater uma ideia com destruir pessoas. E aí vão para a internet, vão para os vídeos, não vai xingar, né? Porque crente não xinga, mas falar mal de homossexual, falar mal de A, B, C, D, ao invés de combater a ideia, que é contra o que nós somos, não contra as pessoas. Em contrapartida a isso, na última, não sei se era necessariamente caravana, passeato, parada gay, eu não sei, lá no Rio de Janeiro, uma delas ano passado, algumas igrejas da zona sul do Rio se juntaram e foram para aquela avenida na beira-mar, eu não me engano se é Atlântica ou é outra, com água,
com outras coisas para quem está caminhando no sol, com versículos que falavam do amor de Deus, para dar para os participantes ali do movimento de gays e lésbicas e etc., LGBTYWC, sei nem quantas letras tem mais, davam a água porque estavam caminhando, davam os folhetos, certo? Abraçavam, certo? Homossexualismo não pega pelo abraço, porque parece que tem crente que pensa que pega. Você tem que compreender, querido, existem alguns homossexuais que estão fazendo dessa lei um cabo de guerra e tem se portado de maneira errada, tem. Mas nós fomos chamados para amá-los. Nós não fomos chamados para devolver na mesma moeda. Eu ouvi falar sobre gente querendo fazer carreata para entrar no meio da parada gay ou qualquer coisa assim e atrapalhar a parada gay. Isso não é comportamento de cristão. Não é assim, meus irmãos. Nós estamos lendo demais o Antigo Testamento. Parece que a gente está marchando ao redor de Jericó. E quando os muros caírem, matem tudo. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, fala que nós vamos ser conhecidos pelo amor uns aos outros, mas também por amar as pessoas. Então, quando eu estou, meus irmãos, vivendo a vida de Cristo, as nossas escolhas têm que ser feitas com muito cuidado. Eu tenho participado de diversos debates sobre esse tema, sobre aborto também, e eles sempre levam para o pessoal. Eu levo sempre para o campo das ideias. Vamos defender a verdade? Com certeza, preguei várias vezes sobre isso aqui. Crente também não foi chamado para ficar calado. Tem que defender a ideia, a verdade da palavra de Deus. Porém, nós não fomos chamados para fazer isso com ódio. Não fomos chamados para fazer isso com ofensa e levando para o nível do ataque pessoal, mas sim falando sobre as ideias. E é claro que eu não me refiro só a isso, meus irmãos, mas no nosso dia a dia, nós somos desafiados cada vez a sermos o outdoor do Senhor. Não é isso? Porque muitas vezes, queridos, é o seu comportamento, é a sua simpatia, é o seu sorriso, é o seu serviço que vai abrir o coração de alguém para o Evangelho. Às vezes muito mais do que simplesmente a sua pregação. Você deve pregar o Evangelho, você deve compartilhar de Jesus? Claro que você deve. Mas veja bem, uma mensagem de amor e salvação vindo de uma vida ranzinza, uma vida acabrunhada, uma vida estressada, uma vida irascível, é uma contradição de termos. Então, meus irmãos, essa vida de vitória, ela é certa porque nós tiramos a nosso direito a segurar a direção da vida. A gente encosta o nosso carro e diz: Senhor, está errado. Faça-me o favor, Senhor, saia pelo lado do carona onde eu tenho lhe colocado erroneamente durante tanto tempo e troca de lugar comigo. E aí vocês contornam o carro, vocês sentam no lugar do carona. Meu irmão, no carro de Jesus eu não sou digno de andar nem na mala, ele ainda me deixa andar no carona. Mas você toma o lugar do carona e deixa ele tomar o lugar da direção. Meus irmãos, não importa quantas metáforas eu posso usar aqui para explicar, o fato é, resume-se às suas decisões pessoais. Esta semana, quando você tiver uma rusga com seu cônjuge, você vai estar diante de uma escolha. Se você vai tratá-lo ou tratá-la como Cristo o faria ou como você faria. Quando os seus pais essa semana fizerem algo que não é aquilo que você gostaria que eles fizessem, você vai estar, criança, jovem, adolescente, diante de uma decisão. Você vai se comportar para com seus pais como Cristo se comportou para com os dele? Ou como você gostaria? Porque afinal de contas meu pai fala sério aí. Tá por fora, sabe nada. Quando aquele seu chefe, explorador, mal-humorado, parece que já acorda, né? De costas viradas para o mundo, chega lá,
Ele chega no trabalho e você, bom dia, chefe. Ele não chega, ele rosna. Como você se comportará? Quer dizer, você só se comporta bem se ele se comportar bem? Como você vai tratar o seu subordinado ou funcionário quando ele pisar na bola? Enfim, queridos, não importa quantas metáforas, quanta coisa bonita a gente veja aqui, tudo se traduz em como eu vou me comportar na minha vida. Cristo será vivido através de mim. Ele será exemplificado através de mim. A certeza da vitória vem quando morremos para ganhar a vida. A certeza da vitória vem quando abrimos mão da direção da nossa nova vida. O texto continua, meus irmãos, do começo: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Terceiro lugar, a certeza da vitória vem quando o material não vence mais o espiritual. Por isso que eu destaquei, meus irmãos, ali, está um pouquinho pequeno ali embaixo, viva pela fé no Filho de Deus. A vida que agora vivo no corpo, na antiga tradução, a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus. Queridos, há uns anos atrás, mais de 10, eu acredito que esse irmão não pensa mais a mesma coisa, eu já vou explicar por quê. Esse irmão estava numa reunião da igreja, e eu não lembro exatamente o assunto que era tratado, mas tinha a ver com sustento ministerial. Como os irmãos sabem, desde que pisei nesta cidade, na verdade até antes, eu trabalho secularmente, e assim continuo fazendo. E mais de uma pessoa já disse para mim que eu deveria largar isso, mas eu já disse, quando Deus me mandar, na hora, amigo, nem pisco, não volto nem para buscar minhas ferramentas, mas até lá. E quando eu estava nessa reunião, o irmão disse que eu deveria viver pela fé. Falei, querido, todo crente tem que viver pela fé. O seu grande erro é achar que só pastores e missionários deveriam viver pela fé. Eu disse que hoje, provavelmente ele não pensa a mesma coisa, que passado 10, 12, 13 anos disso, hoje o filho dele é pastor. Como Deus é irônico. É muito fácil você querer que os outros vivam pela fé. Agora eu quero ver se ele quer que o filho dele viva pela fé também. Porque o que é que ele quis dizer com isso, queridos? Ele quis dizer que, no caso do pastor, não importa quanto fosse o seu sustento, que era o caso lá, não era o meu, era de outro pastor, quanto fosse o seu sustento, ele deveria simplesmente dizer, quanto a igreja quer me dar? Pastor, a igreja vai lhe dar R$10. Amém. Pela fé Deus vai suprir. Isso que é a ideia dele de viver pela fé. Agora vamos ver, meus irmãos, o que Paulo diz sobre viver pela fé. Paulo está dizendo, meus irmãos, nesse texto, que diante de tudo aquilo que ele tinha na vida, toda a posição, tudo aquilo que ele tinha ao seu dispor, por exemplo, tamanha autoridade tinha Paulo que buscou o sumo sacerdote, recebeu uma carta branca para prender e fazer o que ele quisesse com os cristãos. Que inclusive, indo para Damasco, aconteceu a sua conversão, não é isso? Quando ele ainda se chamava Saulo, Saulo de Tarso. A tudo isso ele dá as costas. E agora, José? E agora, o que vai acontecer com esse homem? Agora que ele deu as costas para a sua velha vida, será que ele poderá agora sobreviver e de quê? Aí, Jesus pega Saulo, durante 3 anos leva para o deserto da Arábia, está em Gálatas também, e lá ele faz o seminário Areias do Deserto. Durante 3 anos, Jesus reprograma toda a teologia de Paulo e mostra para Paulo o que ele seria e como ele viveria agora. O que ele faz? Agora ele começa a viver pela fé. Fé em quê, irmãos? Na revelação de Jesus Cristo para ele. Como sempre, irmãos, nós temos pregado nessa igreja, não existe fé sem revelação da palavra.
Não existe fé sem entendimento da palavra. Viva pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Ele se revelou a mim, Ele me ensinou, Ele me mostrou como eu viveria a partir de agora. O que eu morro de medo, meus irmãos, é quando a pessoa se converte, toma uma decisão e já fica ali estagnada na vida dela. Tanto que eu insisto com todo novo convertido, leia a palavra, leia a Bíblia, porque é ela que vai fundamentar a sua fé. É ela que vai fundamentar aquilo que você crê. Você sabe por quê, meus irmãos, nessas pseudo-igrejas, as pessoas são manobradas? Ora, pelo mesmo motivo que elas eram manobradas na Idade Média. A enorme diferença é que os cristãos na Idade Média não tinham a Bíblia. Ela só existia em grego, hebraico ou latim. E apenas o clero sabia ler essas línguas. Como o pobre do cristão na Alemanha não tinha a Bíblia em alemão, o pobre do cristão na Itália não tinha italiano, na França não tinha em francês, e assim por diante, eles eram massa de manobra. O que a igreja queria, eles faziam, porque não tinha entendimento. Ou seja, pode-se dizer que eles tinham fé? Não, eles tinham religião, mas lhes faltava fé. Porque a fé, capítulo 10 de Romanos, vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui é que a minha vida vai começar ao material não mais ser vencido pelo espiritual, que toda vez que no confronto com este mundo eu sou colocado em xeque, a palavra de Deus é usada para me iluminar, para me instruir naquilo que eu devo fazer. Hoje um irmão compartilhava na internet: orem por mim, estou passando uma luta, estou confuso, muito problema, nada que eu faço parece que dá certo. Eu lhe aconselhei mais ou menos assim: querido, pare, ore, volte para a palavra e busque a Deus para entender se aquilo que você está passando é consequência de alguma decisão que você tomou ou é algo que Deus está aperfeiçoando na sua vida. Todo mundo quer uma receita pronta, só que eu não tenho. Não há, meus queridos, como nós fazemos uma receita pronta em que a pessoa vai dizer assim: vem cá que eu vou orar por você. Tá. Eu determino, eu declaro, agora tudo vai dar certo da sua vida, viu? Porque a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina, cristão, que você precisa desenvolver o seu relacionamento pessoal com o Senhor e descobrir lá qual é a vontade de Deus e fortalecer assim a sua fé. Então vamos ver quanto você está disposto a isso. Não levante a mão. Quantos dias nesta semana que acabou ontem, começou domingo passado, ontem, você parou para consultar o Deus da sua vida sobre as suas decisões? Com a sua Bíblia aberta. Aí você dá uma nota para você, querido, de 0 a 10, sendo 7 dias aí, tem que fazer uma média de 1, alguma coisa por dia. E você dá a sua nota diante de Deus e seja, diante de Deus, corajoso para reconhecer: Senhor, eu tenho vivido uma vida sem fé. Ou, graças a Deus, eu tenho vivido uma vida com fé. Porque o texto diz: a vida que agora vivo, essa agora, que lhe posicionou essa noite dentro de uma igreja batista, viva pela fé no Filho de Deus. O que Ele quer, o que Ele revela, o que Ele manda, eu faço. Querido, você começa a compreender como que é relativamente simples você saber por que um homem sai do seu país e vai viver lá no meio dos muçulmanos no Senegal para tirar crianças de rua. Dá para você compreender como é simples uma pessoa abrir mão, como nós vimos no vídeo, de uma carreira médica, de uma carreira odontológica, para ir cuidar de pessoas lá na África? Porque essa pessoa já compreendeu o projeto de Deus para a sua vida. Não faz melhor ou pior do que qualquer crente. Não significa que o crente que não vai para o Senegal ou para a Conchinchina é inferior àquele que foi. Não é isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos a vida do missionário como se fosse um super-homem, um super-crente. E nada mais, nada menos é de que alguém que reconheceu: eu já estou morto,
Então é melhor fazer um bom uso dessa vida que eu agora vivo. Eu já morri. Então a melhor coisa que eu tenho é viver uma vida que glorifique aquele que está vivendo em mim. E não tentar fazer com que ele viva a minha vida de novo, que já está morta. Assim, meus irmãos, as nossas decisões não pesam mais o material, mas sim o espiritual. Eu contei a história, já falei, aquela igreja a gente já falou várias vezes, né? Do autor do livro Deus é dono do meu negócio, que é muito semelhante à história do irmão Colgate, da pasta de dente. Homens que se tornaram tão ricos que chegou ao ponto em que eles não deram mais o dízimo. Eles ficaram com o dízimo e resolveram dar 90% para Deus. Claro, você pode concordar que 10% do que as indústrias Colgate arrecadam no mundo é muita coisa. Eu concordo com você. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que uma vez eu contei essa história e a pessoa disse assim, isso aí não existe, isso não é capitalismo. Porque o foco dessa pessoa é o material, é o sucesso, é a realização. E para a cabeça desta pessoa, ele era uma represa de riquezas. Quando na verdade, meus irmãos, não só para quem é rico, mas para todos nós fomos chamados para ser canal daquilo que Deus nos dá, não represa. Deus nos dá para abençoar os outros, para abençoar a sua obra, para abençoar aquele ou aquilo que Deus colocar no nosso coração. E não para nós retermos simplesmente para nós, para nosso uso. Isso demonstra uma vida onde o material tem sido colocado em segundo lugar, mas agora é o espiritual. Eu vivo pela fé e não por aquilo que eu vejo. Mas não se trata apenas, queridos, de dinheiro, de posses. Uma vez nós falamos aqui nessa igreja algumas mensagens atrás, eu não lembro quantas. Como você reagiria à notícia de uma doença séria? Eu não sei, meus irmãos, se isso está no meu futuro. Se eu seguir o DNA dos meus avós, eu vou ter certamente uma longa vida. Minha avó faleceu ano passado, 94 anos, a minha outra avó com quase 90, e assim foram todos eles, todos com mais de 80 anos. E nenhum deles morreu de câncer, nenhum deles morreu de uma doença degenerativa, morreu de velhice do coração. Porém, eu não sei se eu terei a mesma sorte, será? Mas a mensagem que nós ouvimos antes foi: qual seria a minha reação se eu começasse com uma dorzinha aqui, eu fosse ao médico, ele dissesse para você, dissesse para mim, deixa você vivinho. Joverci, sinto lhe dizer, mas você está com câncer no seu pulmão. Mas, doutor, o mais perto que eu cheguei de cigarro foi tentar fumá-lo uma vez e eu tossi tanto, vomitei tanto que eu nunca mais botei na boca um cigarro. Como que eu posso estar com câncer no pulmão? Mas você está aqui o exame, já fiz 3 vezes, está confirmado. Temos que discutir tratamento. Qual vai ser a minha reação? Você está bonzinho, querido, eu que estou doente, tá? Fica tranquilo. Será que eu vou viver uma vida pela fé quando a vida não for aquilo que eu quero que ela seja? As finanças não vão como eu gostaria, o casamento não é aquele conto de fadas que eu queria, a saúde não é aquilo que eu queria. Vivo pela fé, não por aquilo que eu vejo, não por aquilo que eu sinto. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vê aqueles testemunhos e diz assim, que bênção, né? Tá, e aí? A gente vê o testemunho daquele irmão, o Nick, o sobrenome dele eu não me atrevo a pronunciar, porque é croata, alguma coisa assim, sérvio, é dificílimo. Aquele que não tem os braços, não tem as pernas, só tem um pedacinho do pé, perto aqui do quadril, não é isso? Sabe quem é? Está na internet o tempo todo. Você vê o testemunho dele, meus irmãos, e você diz, poxa, que bênção, né? Deus é maravilhoso, glória a Deus. Você gostaria de nascer sem pernas, sem braços? Não, eu não. É a bênção para ele. Testemunhos, meus irmãos, têm o objetivo de que não é glória a Deus, todo mundo fica alegre, porque é o irmão que está testemunhando. É ele que passou pelo câncer, é ele que nasceu sem perna e sem braço.
Mas, meu querido, quando nós vemos um testemunho desse, o objetivo que Deus lhe trouxe conhecimento é questionar os seus conceitos, a sua fé, a sua vida. Não precisamos ir tão longe assim. Semana passada tivemos a irmã Sofia falando sobre o trabalho no Sudão. Ouvimos a carta do pastor José Dilson da prisão ainda, ele não havia sido solto. O que a minha vida é modificada com isso? O que as minhas decisões são modificadas? O que acontece comigo depois que a minha fé é colocada em xeque pela vida de um irmão em Cristo, que vive uma vida muito mais complicada que a minha e é vitorioso pela fé, quando eu ainda estou aqui pensando na possibilidade de um câncer de pulmão e já tremendo nas bases? A vida que agora eu vivo pela fé, não por aquilo que eu vejo. Em quem? Grande credencial, no Filho de Deus. A certeza da vitória vem quando o material, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, aquilo que eu sinto, não vence mais o espiritual. Já estou, ou fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A certeza da vitória vem quando apenas o amor já é o suficiente para nos alcançar. Perceba, queridos, que eu não consigo enxergar no texto o apóstolo Paulo colocando nenhuma outra razão pela qual ele se entregou a Cristo. Ele não se entregou a Cristo, diz o texto, porque ele tinha medo de ir para o inferno, o que não deixa de ser um medo muito legítimo. Ele não se entregou a Cristo porque ele estava passando uma crise matrimonial. Ele não se entregou a Cristo porque ele estava passando uma crise financeira. Ele não se entregou a Cristo, e você pode colocar um monte de coisas que a gente costuma dizer: eu vim para Cristo pela dor, ok? Mas agora que você já chegou, você continua vivendo para Ele, agora, pelo amor? Você compreende o tamanho desse amor? O texto diz que me amou e se entregou por mim. Eu acho isso, irmãos, tão precioso, porque o apóstolo Paulo, ele é quase sempre corporativo. Nós, nosso, a igreja. Mas em Gálatas 2:20, irmãos, eu creio que para mostrar quão precioso este amor, ele personaliza. Se entregou por mim, Paulo. Porque, irmãos, quando Paulo fala essas palavras, passa um filminho na cabeça dele. Ele prendendo aqueles que hoje são irmãos em Cristo. Ele levando diante do Sinédrio, como traidores do judaísmo, aqueles que hoje ele chama de irmãos. Porque ele mesmo diz: eu era o principal dos pecadores. E lembrando das palavras do Senhor Jesus, meus irmãos, diante daquela mulher que chorava sobre os seus pés, aquele a quem muito foi perdoado, muito amou. Você serve ao Senhor por causa do amor? Melhor dizendo, o seu serviço tem sido proporcional ao seu amor? Ou você tem usado o Senhor como um utilitário? Algo ao que você recorre quando a coisa aperta, quando a coisa está difícil. Será, querido, que você tem usado Deus, ao invés de deixar Deus lhe usar, em retorno pelo amor que Ele tem manifestado na sua vida? A certeza da vitória vem quando apenas o amor já é suficiente para nos alcançar. Nós vivemos, irmãos, nos tempos, não é de agora, em que está se desenvolvendo uma mentalidade de que Deus está aqui para me abençoar, para me fazer feliz, para me fazer próspero, para me fazer vencedor. Não no sentido do nosso texto, da nossa mensagem, mas que tudo vai dar certo.
E esta é uma mensagem, meus irmãos, que reduz o teu Deus a uma coisa que você usa. E quando Ele não faz aquilo que você quer, quando o diagnóstico de câncer no pulmão chega, Deus não serve mais. Porque Ele não fez aquilo para o qual eu esfreguei a lâmpada. E Paulo está dizendo, tudo o que eu faço é porque o amor de Cristo me constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Faço porque o amor de Cristo me constrange. Pelo que se um morreu por todos, então já todos morreram. Paulo repete sempre, meus irmãos, essa ideia. Eu e você estamos mortos. Querido, se você e eu já morremos para esta vida, o que você vem fazendo, vivendo como um zumbi nesta vida? Se já morremos para esta vida, o que você está fazendo, voltando dos mortos para viver esta vida? A vida da carne. A vida muitas vezes até mesmo do pecado. A vida do materialismo. A vida das escolhas sem Deus. Eu falei para você no começo, essa não era uma mensagem sobre vitória triunfalista. Resgatados para uma vida em vitória, mas que vitória é essa? Uma vitória completamente diferente. A certeza da vitória vem quando morremos para ganhar a vida. Fui crucificado com Cristo. A certeza da vitória vem quando abrimos mão da direção da nossa nova vida. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A certeza da vitória vem quando o material não vence mais o espiritual. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. E finalmente, a certeza da vitória vem quando apenas o amor já é suficiente para nos alcançar, que me amou e se entregou por mim. Você está vendo essa realidade hoje, querido? É para isso que você foi resgatado. É para isso que você foi alcançado. Não viva uma vida espiritual pela metade. Cristo não merece nada, querido, do que 100% da sua vida. Toda a sua vida. Todo o seu tempo. Todos os seus bens. Todos os seus sentimentos. Toda a sua fé. Todo o seu amor. Tudo. Porque se Ele não for Senhor de tudo, na prática Ele não é Senhor de nada. Feche os olhos comigo. Deus querido, este é o momento, ó Deus, nesta oração de reflexão. De nós olharmos, ó Deus, para nossas escolhas. De nós olharmos, ó Deus, para o caminho, o rumo que temos trilhado na nossa vida. E reconhecermos, Deus, que algo tem estado muito errado. Porque, ó Deus, quando nós estamos ali naquele momento de uma decisão, de uma encruzilhada, muitas vezes nós temos escolhido conforme a nossa visão, o nosso querer, e não temos vivido pela fé, não temos vivido a vida de Cristo. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Porque nós precisamos viver uma vida que te glorifique, Senhor. Nós precisamos, Senhor, viver o significado do nome cristão. Porque, ó Deus, quando aqueles do caminho passavam e eram apontados como cristianos, eles estavam sendo apontados, na verdade, de maneira jocosa, como uma brincadeira. Lá estão os cristinhos. E este nome que deveria ser o nome de humilhação se tornou um nome de privilégio, de vivermos a vida de Cristo. E é isso que nós precisamos, Senhor. Não porque seremos abençoados, não porque seremos prósperos, não porque seremos sempre saudáveis, não porque todos os relacionamentos vão dar certo,
mas apenas porque o amor de Cristo nos constrange, Senhor. Porque Ele nos amou primeiro. Porque não há amor como este. E não há nada que eu possa retribuir à altura deste amor. Portanto, se Ele morreu por mim, por me amar, o que me resta é viver para Ele. Ajuda-me, Deus, a viver para o Teu Filho, a viver para Ele, só para Ele, de não ter nenhuma aspiração que não seja encontrada nele, que não tenha nada que me atraia neste mundo e que nada me complete, a não ser Ele. Que nada traduza felicidade neste mundo que não possa ser resumido e encontrado nele. Que Ele possa ser o começo, o meio e o fim de qualquer coisa na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, esta noite, a como Tua igreja vivermos desta maneira. Que isso se exemplifique, ó Deus, no nosso serviço nesta igreja também. No amor ao perdido. No prazer do nosso tempo na Tua palavra, na oração. No prazer de uma vida vivida para a Tua glória. Nós oramos, ó Deus, no nome daquele que vive em nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.